E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melky Rodrigues e hoje eu vim falar novamente da série Eu Turco, dessa vez um vídeo de final explicado e também de algumas teorias para a segunda temporada. Então antes de continuar, vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então galera, primeiramente eu gostaria de agradecer muito a todas as pessoas que chegaram novas aqui no canal através do vídeo anterior da série Eu Turco que eu tinha feito. Muita gente nova chegando. Lá no Twitter eu fui muito bem recebido pela comunidade de fãs ali do Can e Yaman. Então eu sou muito grato mesmo a todo esse acolhimento, a todos vocês que se inscreveram neste canal através do vídeo da série Eu Turco. Então assim, aqui nesse canal a gente fala de filmes, a gente fala de séries, temos algumas entrevistas aqui e outras que ainda vão ter, inclusive entrevistas internacionais. Então fique à vontade de voltar aqui sempre que quiser comentar de alguma série que talvez você esteja assistindo também, ou de algum filme. Você está no lugar certo. Esta casa também é sua casa, então todos vocês, novos inscritos, vocês são muito bem-vindos. Bom, e agora vamos fazer um vídeo um pouco mais detalhado, explicando os momentos finais ali da série Eu Turco, e também fazer algumas teorias, alguns paralelos e até mesmo algumas curiosidades sobre a eventual segunda temporada. A gente viu que ali no penúltimo episódio, na verdade no final do antepenúltimo, o Padre Ângelo, amando do próprio Marco, ele acabou matando o Djebal. Isso causou uma reviravolta, uma fúria muito grande ali pro Hassan, porque o Hassan, ele amava demais o Djebal. E o Hassan ficou naquela, quem poderia ter matado o Djebal, quem poderia ter feito esse tipo de coisa. E ali no velório que eles estavam fazendo, o Padre Ângelo, ele começou a fazer um discurso muito questionável, poderia dizer. Falou coisas que possivelmente o Djebal jamais falaria ou jamais cogitaria em falar, e aquilo despertou a curiosidade do Hassan. Tipo, cara, por que o Padre Ângelo tá falando todas essas coisas, sendo que o Djebal jamais falaria isso? E isso deixou ele com a pulga atrás da orelha. Não, tem alguma coisa errada nesse padre e eu vou descobrir. E enquanto isso, começa a guerra ali dos aldeões contra o povo ali do Marco, contra o povo ali do Lobo Fantasma. Eu achei muito interessante que ali na metade da temporada, o Hassan, juntamente com os outros turcos, eles treinaram os aldeões pra guerra. Cara, foi muito lindo assistir o treinamento deles. Ele já fez isso justamente para não deixar o povo da aldeia despreparado, indefesos. A gente sabia que iria ter baixas sim nessa guerra, mas para reduzir o número de baixas, ele treinou aquela galera para elas partirem para o ataque. Porque se tiver que morrer, que pelo menos morra tentando e não fugindo ou se escondendo. E no meio de tudo isso, o Hassan, ele acabou matando o Lobo Fantasma, que até então era o inimigo direto dele ao invés do Marco, certo? Então o Hassan, ele voltou ali pra aldeia com a cabeça do Lobo Fantasma, e aí é que a guerra começou a proliferar de um jeito que assim, foi uma loucura. Em meio a tudo isso, a Glória achou por bem ela se entregar pro pessoal, porque eles consideram a Glória uma bruxa, e ela deixou uma carta ali pro Hassan, se despedindo dele e tal, e o Hassan obviamente não engoliu essa história, não queria de jeito nenhum permitir que esse tipo de coisa acontecesse. Ela se entregou ali pro povo do Marco, pro príncipe e tal, e ela seria de uma certa forma sim executada ou escravizada até. Depois de tudo isso que aconteceu, da saída da Glória, da morte do Lobo Fantasma, o Hassan, ele decidiu seguir o Padre Ângelo para saber quais eram os próximos passos dele, e flagrou o Padre Ângelo indo até o príncipe, entregando eles, falando um monte de coisa para eles, negociando com eles. Então quando o padre estava saindo ali dos aposentos do príncipe, o Hassan pegou ele em flagrante. E o Padre Ângelo ficou completamente desarmado, porque não sabia o que fazer. Ele até falou com o príncipe que a gente tinha um acordo e tal. E ele falou, não, isso daí não é problema meu, você se vira com um turco aí. Então nesse momento é que o Hassan, ele confronta o Padre Ângelo e faz ele confessar tudo o que aconteceu. Por que você matou o Djebal? Por que você matou o meu irmão? E ele fala, não, você não entende, eu não matei o Djebal. Foi o Marco que matou. Ele, sim, claro, foi o Marco
Marco que mandou você matar. Agora eu me pergunto por quê? Por que você fez isso? O Ângelo começa a contar uma história de quando o Marco era criança, que o Marco era uma pessoa muito problemática, era um moleque muito problemático. Um certo dia eles marcaram o punho dele, o pulso dele com a marca B de blasfemo. Então o Hassan foi juntando os pontos, mas por que você fez isso? Então ele começou a contar umas histórias bizarras que, assim, ao meu entender, ele não verbalizou, mas a forma que ele estava contando em flashback e a forma que o Hassan reagiu ao que ele contava, o que deu a entender é que o Padre Ângelo cometia abuso contra o Marco quando era criança, porque é tanto que o Marco, ele fugia dele quando era criança, ameaçava ele com uma faca, com uma adaga, enfim, e aquilo realmente deu a entender que o Padre Ângelo cometia esse tipo de atrocidade com ele, apesar de não ter verbalizado na série, e eu acho que nem precisava, eu acho que deu a entender que o Marco sofria abuso desse padre. Gente, ele foi muito safado. Quando ele matou o Dedebal daquela forma covarde, eu já xinguei esse padre de tudo qualquer nome. E agora, sabendo disso que ele fez com o Marco, aí é que eu peguei mais ódio dele mesmo. Então, eu até pensei que o Hassan iria ter um pingo de misericórdia, mas ele não teve. Ele matou o padre ali mesmo, vingou a morte do Dedebal e também vingou, de uma certa forma, o que ele fez com o irmão, o Marco. Bom, e chegou o momento do casamento do Marco com a princesa Diana. O Hassan, juntamente com os outros turcos e o pessoal da aldeia, invadiram o casamento e ele fez uma proposta ao príncipe para enfrentar o Marco ali fora na frente de todo mundo. O príncipe aceitou a proposta, mas na condição de que eles duelem até a morte. E enquanto isso, a Glória estava amarrada ali numa cruz e nos pés dela tinha um monte de palha. Ou seja, basicamente o vencedor, se o Hassan vencesse, eles libertariam a Glória, supostamente isso, certo? Então, no momento que começa o duelo ali entre o Marco e o Hassan, quando o Hassan ele está prestes a perfurar o Marco pede para ele parar e pergunta: Hassan, e aquela mulher ali, a Glória, você ama tanto ela assim? E ele fala: o suficiente para fazer o meu coração queimar. E quando o Hassan fala isso, o Marco dá um uivo de lobo mesmo, da maneira mais bizarra possível. E veio um monte de servos dele, de pessoas que servem a ele, de dentro ali do templo, começam a atacar os outros aldeões e um deles joga uma tocha ali nas palhas onde fica a cruz, onde está a Glória. E cara, o Hassan tentou ir lá impedir e cercar um monte de soldados, um monte de servos tentando impedir ele, e foi uma loucura, e a Glória infelizmente acabou pegando fogo da maneira assim mais cruel, mais triste. Cara, foi um dos momentos mais tristes da série. Ela já tinha perdido o filho, o Topo, ali no primeiro capítulo, então assim, já foi um baque muito grande, e o Marco até ironiza: seja bem-vindo, irmão, agora você vai ser órfão como eu. Foi um nível assim de crueldade, de maldade, de vingança, e ao mesmo tempo é um despeito. Eu tinha falado isso no meu vídeo anterior, que o Marco, ele não odeia o Hassan apenas por ter um ódio gratuito. Ele odeia o Hassan porque ama ele e queria estar no lugar dele, queria ter as mesmas coisas que ele, os privilégios que ele. Então ele pensou: já que eu não tenho, o meu irmão também não pode ter, então vamos tirar dele. 2 pesos e 2 medidas. Pois é, pessoal, como eu disse, foi um final muito triste mesmo. Eu acho que deixou aquele sabor agridoce na boca, porque não teve um final feliz, não teve um final feliz pra ninguém ali. O Marco, ele foi escravizado, ele voltou a ser escravo, e o Hassan, ele voltou a ter a vida comum dele, de um turco andarilho que vive por aí. Então assim, é tanto que depois da morte da Glória, ele não teve nem tempo de sentir o luto. Já depois ele se despediu do pessoal da aldeia de Moena e partiu. Simplesmente pegou o seu cavalo e partiu, sabe lá Deus pra onde. Não teve final feliz pra ninguém, nem pros mocinhos e nem pros vilões. E agora que a gente vê na questão, será que teremos uma segunda temporada? Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer de alguns inscritos que no vídeo anterior me trouxeram informações muito ricas, pessoas que já conhecem o trabalho do Can há muito tempo e me informaram dessa questão de que o Can, ele estava numa premiere de Eu Turco na Rússia, que foi uma semana da premiere aqui no Brasil, e
o diretor, o criador da série, confirmou que o roteiro da segunda temporada já estava pronto, mas queria depender até mesmo do sucesso dessa primeira temporada e também um pouco da agenda do Can. E o que acontece? A série O Turco, ela foi feita pela Disney, mas teve um rolo doido lá, foi feito pela Disney Turquia, e eles acabaram tendo que ceder, vender os direitos ali, e a produtora Ayapim que acabou pegando. Não sei se é assim que se pronuncia o nome da produtora, se eu estiver errado vocês me perdoem, beleza? Então eles conseguiram essa distribuição internacional da série Eu Turco, porque a Disney ela meio que descartou, pelo menos foi essa forma que eu recebi as informações. Se tiver errado, mais uma vez, por favor, sintam-se à vontade de corrigir aqui, porque assim, a série deixou muitas pontas soltas. A gente não sabe qual vai ser o futuro do Hassan agora, a gente não sabe qual vai ser o futuro do Marco e nem o pessoal da aldeia de Moena. Tem muitas coisas que ainda dá para explorar, principalmente sobre essa questão muito interna e muito pessoal do Marco. Eu gostaria que tivesse uma exploração melhor sobre isso, sobre este amor enrustido do Marco pelo Hassan. E assim, não tem 100% confirmado que a segunda temporada vai ganhar uma produção. O roteiro está pronto, mas ela não começou a ser produzida ainda. Mas vamos cruzar os dedos e torcer para que ela saia do papel, porque merece, porque é uma série muito boa. Mas antes disso, a gente pode esperar por Sandokan, exatamente, porque ele gravou essa série também, Sandokan, que é uma série que fala sobre os piratas e que possivelmente vai estrear ainda este ano. Na verdade, está confirmada para estrear no outono de 2025, mas não é o outono nosso, não é o outono brasileiro, entendeu? Então, vamos esperar para ver se algum stream vai comprar os direitos, talvez a própria Globoplay. Espero que a Globoplay compre os direitos. E assim, eu preferia Globoplay, se vocês forem comprar os direitos ou qualquer outro streaming, faça exibição semanal. É muito mais gostoso, é muito mais empolgante, porque a gente cria milhões de teorias até chegar ao próximo episódio. Se Eu Turco fosse assim, teria sido muito melhor, porque é segurar o hype da série por muito mais tempo, certo? Então assim, quem for pegar os direitos de Sandokan, vamos fazer uma transmissão semanal aí, um capítulo por semana, né, pra deixar nós fãs calorosos super empolgados, porque tenho certeza que vai dar tudo certo. E eu já vou aproveitar também, galera, de fazer um adendo aqui neste vídeo, para tentar calar algumas desinformações que estão falando aí na internet, de que o Can, ele foi extremamente grosseiro na premiere de Eu Turco no Rio de Janeiro. Gente, vamos lá. Ele não foi grosseiro coisa nenhuma. O que acontece? Alguns jornalistas completamente despreparados, completamente desqualificados, começaram a ter uma abordagem muito invasiva com ele, fazendo perguntas muito pessoais que não tem nada a ver com o trabalho dele, e algumas perguntas são até do trabalho, mas eles fazem de uma forma que soa invasiva, que parece que obriga o Can a responder o que quiser, o que eles quiserem, na hora que eles quiserem. Então, as coisas não funcionam assim. Todas as páginas sensacionalistas aí, principalmente essas famosas do Twitter e tal, estão pintando a imagem do Can como se ele fosse um artista grosseiro de nariz empinado, e não é assim, galera, não é assim. Vocês podem ver na entrevista que o Hugo Gloss fez com ele, cara, uma entrevista deliciosa. Eu assisti assim, ela completa, e eu nem vi o tempo passar. É uma entrevista de 30 minutos que vale muito a pena. Eu vou até deixar aqui linkado nos cards. Eu nem tô fazendo propaganda pro Hugo Gloss, o Hugo Gloss nem sabe que eu existo, mas eu quero que vocês assistam essa entrevista justamente para calar a boca dessas páginas sensacionalistas que estão inventando coisas sobre ele. Então fiquem tranquilos, o Can não é esse tipo de pessoa, o Can não é uma pessoa ignorante, não é uma pessoa arrogante. Ele tá fazendo o possível e o impossível para tentar receber todos os fãs brasileiros, e quem gostar dele, quem não gostar, vai ter que aceitar do mesmo jeito, porque isso é só o começo dessa turnê dele aqui no Brasil, porque quando o Sandokan chegar, vai ser a mesma coisa, vai ser o mesmo barulho, e quer você queira, quer você não queira, ele vai estar novamente nas telas dos streams brasileiros. Então assim, vamos parar de acreditar em tudo, qualquer coisa que essas páginas contam, e vamos procurar a fonte, certo? Então é basicamente isso, galera. Eu acho que eu falei
tudo que eu tinha que falar, beleza? Mais uma vez quero agradecer a todo mundo que me acolheu dentro desse fandom do Jan Yaman, principalmente o pessoal lá do Twitter, mas também aqui no canal, as pessoas que vieram através do meu primeiro vídeo. Vocês são muito bem-vindos aqui. Fique aqui em todos os próximos vídeos, porque eu não vou falar apenas de Eu Turco, eu falo de outras séries também e alguns filmes também. Então se inscreva no meu canal e também me segue nas redes sociais. Eu sempre deixo o link de todas as minhas redes sociais aqui na descrição de cada vídeo. Seria muito bom bater um papo com vocês, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações, porque assim sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima.